bom dia a todos os ouvintes e seguidores do canal Papo Seguro com Jarbas Vasconcelos. Eu estou hoje aqui numa conversa do videocast online com o ilustríssimo e emérito colega Aurelino de Souza Júnior, que é consultor, advogado tributarista, professor e consultor de todos nós, paraenses, não paraenses, que tem um vasto trabalho prestado na área da economia e do direito tributário. Então, hoje aqui, esta conversa é muitíssimo importante, porque todos os dias está lotado e repleto o noticiário tratando que o Supremo decidiu limitar a alíquota do ICMS do combustível e nós todos não conseguimos pagar o combustível e limitou o pagamento do ICMS de energia, a gente já não paga energia e isso vai rebater também no valor do transporte coletivo, do gás. Então todos nós, cidadãos, estamos sendo tocados no bolso e aonde, na parte do bolso onde mais dói, que são os tributos que fazem com que estes produtos, energia, combustível e gás principalmente, nos cheguem mais caros. Então, há uma expectativa com quem eu converso, Aurelino, por essa decisão do Supremo. E aí eu começo com ela, amigo, lhe dando esse bom dia, lhe dizendo, Aurelino, diante o que o Supremo decidiu, o que vai acontecer depois dessa decisão do Supremo? Me diga, você que sabe das coisas, amigo. Bom dia, prezados, prezadas, bom dia, prezado, prezadíssimo, preclaro colega Jarbas, que eu conheci há uns anos atrás, em 2018, quando nós fizemos um colóquio semelhante na época lá da greve dos caminhoneiros, lá naquele fatídico maio de 2018. Prezados, prezadas, eu sempre digo que essa essencialidade, vamos lá, combustível, eletricidade, o transporte coletivo, o gás, as telecomunicações, eu já falei, eles são vitais. Na verdade, eles são custos de todos nós, sejamos pessoas cívicas, físicas ou jurídicas. E o aumento dessas tarifas, na verdade, elas são uma verdadeira inflação na veia. Tá? E o dispositivo da Constituição, no qual o Supremo se assentou para tomar decisões fazendo limitações de alíquotas do ICMS, mas numa RE, num recurso extraordinário, que demorou muito tempo, na verdade, quase 34 anos, que a Constituição vai fazer agora em outubro, né? Mas esse dispositivo, ele está lá. E o ICMS poderá ser seletivo em razão das essencialidades das mercadorias e serviços tributados pelo imposto, né? Por causa disso, muitos argumentavam que era uma faculdade, certo? Acontece que as decisões do Supremo anteriores já tinham posicionado o seguinte, certo? Se o Estado, certo? A Constituição não obriga o Estado a usar esse limite, mas se ele utiliza a sistemática, tá? E aí você vai olhar a legislação do ICMS dos estados, eles, no preâmbulo, no artigo lá, no caput, né, que, como nós chamamos, do artigo que trata da alíquota, ele já começa repetindo esse dispositivo da Constituição. As alíquotas serão, entendeu? Desse jeito. E outra dos pontos, vamos para o nosso caso, a nossa do Pará, e coloca supérfluos, 30%. Inciso 1. Inciso 2, telecomunicações, 30%.
Aí depois vai para gasolina, 28, certo? E você encontra algumas outras coisas que realmente são supérfluas, com alíquotas bem menores. Ora, essa é uma questão A nossa energia do Pará é tributada a quanto de ICMS, Aurelino? 5%, 25%. E o nosso combustível a 28. Não, gasolina 28. 28. O diesel, Sim, gasolina diz. o diesel é mais barato, o gás também, certo? Sim. Aliás, na média nacional, o diesel fica abaixo de 17. E o Sim. gás também. Você vê o seguinte, o gás no Rio de Janeiro, 12%, São Paulo, 3%. Então, o gás, o diesel e o gás, apesar de terem alíquotas mais baixas do que essa chamada alíquota padrão, ou alíquota modal, ou alíquota geral, no caso, na maior parte dos estados é 17%, mas São Paulo, Rio, acho, não sei se Minas Gerais, 18%. Tá? Então, Aurelino, então a decisão do Supremo, quando diz que o ICMS, por incidir sobre bens essenciais, no caso, energia, gás, combustível e telecomunicações, ele deve ficar situado numa alíquota geral. Essa alíquota geral seria para telecomunicações Seria 18, o limite, né? Seria o limite. E para combustíveis, energia e gás 17 no máximo. Por enquanto, somente em relação naquela RE que veio lá na Catarina, por enquanto só em relação a telecomunicações e energia. As outras, existem ações em relação a combustível e outros gás também. Sim, mas o dispositivo da Constituição é o mesmo, a decisão do Supremo teria Não, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E fatalmente chegaria nisso. Só que o que é que aconteceu? Quando saiu essa decisão dessa RE, num primeiro momento, a decisão foi que os estados teriam que botar esse teto, né, pelo menos nesses dois serviços e mercadoria, porque energia é mercadoria, certo? Telecomunicações é Aurelino, serviço. desculpa te interromper, mas te interrompendo dizer o seguinte, que o Supremo, já sabendo do impacto da sua decisão, ele já modulou ou já indicou um caminho de modulação, né? Exato. O pré-claro já até, quer dizer, adiantou, porque na verdade ele tinha colocado 2022 para começar. Então virava uma puxada de tapete. Não tenha dúvida, certo? Mas é interessante, modulou para 2024, tá? E a minha impressão que eu tinha, se nada disso tivesse acontecido, PLP, essas coisas todas que estão acontecendo agora, a minha impressão é que quando chegasse perto de 2024, ia pedir uma nova modulação. Pô, mais um prazozinho, entendeu? Aquela coisa de brasileiro, né? É normal, tá, mas eu queria voltar, já que a gente fala em brasileiro, eu acho que o ser humano, ele tende a ser imediatista, ele tende a ser, vamos dizer, ele quer saber logo, essa impaciência, isso é normal da vida, né? Não sabe se amanhã, entendeu? Mas lá, quando vamos voltar à segunda metade da década de 90, que aconteceu um fato relevante, que foi justamente a Lei Candir, né? E ela retirou da arrecadação percentuais expressivos, mas dos estados exportadores. Vamos lá. Em 1995, o estado do Pará, a exportação, o ICMS sobre a exportação tinha representado 14,7% do bolo geral de arrecadação do ICMS, certo? E naquele setembro, 13 de setembro, em diante, cessou a tributação em cima da exportação. Tá? Só que tem um detalhe interessante, porque tem um trabalho aqui do economista Paulo Machado, que foi secretário de Fazenda. Sim, eu fui no lançamento de um livro dele, ICMS, o caso do Pará, uma coisa assim. E ele demonstra, com dados, que naquele mês seguinte e nos anos que se seguiram, não houve uma queda de quase 15% na arrecadação. E a pergunta é por quê? Por uma razão muito simples. Todo mundo fala de Lei Candir, que o nome do sujeito é Candirian, né, o sobrenome, na verdade. Então, todo mundo fala disso,
Mas a Lei Candir, antes de tudo, ela não é só desoneração, não. Ela é a lei complementar que lá o ato das disposições constitucionais transitórias dizia que teria que ter sido implementada, promulgada 60 dias após a Constituição. E que se não fosse 60 dias após, os estados, mediante os convênios CONFAS, regulariam provisoriamente a matéria, tá? A implantação do ICMS. Essa lei complementar diz assim, necessária a implantação pelos estados do ICMS. Tá? E eles fizeram através de um convênio ICM 6688, de 1988. Aí, o que aconteceu? Desculpa, 88, porque bota a década que é a Constituição de 88, claro. Então, o que aconteceu? Algumas coisas estavam assim bem desamarradas, tá? E isso estava prejudicando a arrecadação dos estados. Quando a Lei Candir veio, e aí a formatação da Lei Candir, ela foi um grande exemplo de coalizão, de cooperação entre administrações tributárias, tá? E também o setor empresarial e tudo mais. Tanto que foi no 4 de julho que houve a reunião onde se formatou a Lei Candir aqui, no Hilton. Tá? E depois, em agosto, se bateu o martelo. Mas ela trouxe... Aurelino, por que o Estado do Pará não perdeu com a Lei Candir? Ele recorreu para onde? Desculpa. Para onde o Estado correu depois que foi adotada a Lei Candir para suprir a perda de arrecadação com o ICMS? Para a própria Lei Candir. Esse é o detalhe que eu falo sempre, que existe uma visão linear quase única sobre a Lei Candir, olhando o foco da exportação. Esse é apenas um dispositivo. Se não, eu já entendi, Aurelino, mas para onde da Lei Candir? Sim, sangue novo e arrecadação. Vamos lá. Primeiro, a substituição tributária, no convênio 66, ela tinha alguns artiguinhos. Na Lei Candir, ela é bem explícita e ela faz amarrações, tá? E a substituição tributária foi o grande sangue novo que deu uma zona de conforto para as administrações tributárias. É como você ter que correr atrás de formigas e você consegue juntar tudo. E a substituição tributária, as planilhas do Paulo Machado mostram o quanto entrou de sangue novo. Mas não foi só a substituição tributária. Também a importação, os estados corriam atrás, porque o fato gerador era a entrada da mercadoria importada no estabelecimento. Então a Receita liberava. Mas com a Lei Candir passou a ser o fato gerador o desembaraço aduaneiro. Então a Receita começou a exigir o ICMS. Só desembaraça se tiver ICMS, ou certificado de isenção, que fosse. Tá? Então aí aquilo que era pulverizado passou a arrecadar. Uma melhor definição entre a Constituição Civil, que o ISS e o ICMS, embora não esteja ainda totalmente ideal, mas conseguiu dessa amarrada. Essas três fontes de arrecadação nova, segundo o trabalho do Paulo Machado, muito interessante, eles mostram que manteve o patamar de arrecadação, tá? Quer dizer, não ocorreram perdas efetivas, tá? Até o ano 2000. Ele chama, economista Paulo Machado, ele chama que foi um fator de neutralidade na arrecadação. Então, não subiu nem desceu. Isso, e o caso do Pará, ele cita que o Pará foi o que mais perdeu. Sim, com as exportações foi o mais perdeu. Mas eu lhe pergunto... Mas compensou nesse período. Mas eu lhe pergunto, Aurelino, o que acontece depois do ano 2000? Porque depois do ano 2000, o que a gente sabe é que os estados sentaram a pua, como se diz, a aumentar as alíquotas do ICMS sobre energia, combustível, gás, exatamente, telecomunicações. E aí você tem uma expressão que você chama super alíquotas do ICMS. Então, exatamente. Vamos lá. O que são essas super alíquotas, Aurelino? Só ficou com problema de arrecadação sério porque o ano de 99 foi um ano problemático. Nós tivemos o ataque especulativo, nós tivemos o real
balançando. Tá? Então, gerou um impacto muito grande, onde o ICMS é mais centrado, que é o consumo. O ICMS é um termômetro do consumo. Se você tem um consumo maior, claro que tem mais ICMS. Então, quando aconteceu isso, no ano 2000, na verdade, no final do ano, se passou uma nova lei, tá, aqui no Pará. A notícia é o seguinte, foi o Pará que começou, tá? A gente que começou a história, tá? Se passou uma lei aumentando de 17% para 25% e 30%. 25% energia, 30% telecomunicações, 30% supérfluo, 30% Quando foi o ano que combustível. aumentou para essa super alíquota de 25 energia e 30 telecomunicações, Aurelino? Sim, Qual foi 30, o ano? desculpa, 30 telecomunicações e combustíveis, tá? Gasolina. Sim, Diesel não, tá? Diesel ficou. perfeito. E 25% energia. Qual foi o ano? Para valer a partir de 1º de janeiro de 2001. Entrou em vigor. Tá. Nesse momento, o que aconteceu? Então, Aurelino, olha só, para o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador. Em 2001, o Pará sai na vanguarda dos estados estabelecendo superalíquotas. O que era 17% passa a ser 30% e 25%. Ou seja, a energia deu um salto aí de aproximadamente, no ponto linear, né, são 8 pontos percentuais de aumento, e no caso dos combustíveis com telecomunicações, são simplesmente 13%. Isso mesmo. Agora, naquele janeiro lá, a empresa de energia botou uma nota em todos os jornais aí, na TV, dizendo, olha, nós estamos que aumentar 10% na tarifa, mas não é a tarifa que aumentou, é só por causa do imposto. E botou essa nota bem colocada mesmo. Sim, mas acontece que essas super tarifas ficaram até agora com a decisão do Supremo. E agora precisam retornar ao que saíram há 20 anos. Vamos lá, o exemplo que o Pará começou. Então, o Pará resolveu o problema da queda de arrecadação, porque entra de forma rápida, né? Claro. Aurelino, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou sendo orientado aqui pelo meu pessoal, que nós já passamos 20 minutos, para a gente ser mais rápido, senão a gente não chega no final, que a gente vai ter que fazer um corte no nosso programa de 30 minutos no máximo. Então, vamos... Deixa eu lhe perguntar. Em 2008 e 2015, os demais estados seguiram. O exemplo do Pará. Sim, e me diga uma coisa que eu queria saber. Pelo Supremo, em 2024, essa farra acabou? Eu, como consumidor, vou chegar na bomba de gasolina, na minha conta de energia? Não. Somente em relação à energia e telecomunicações. É verdade, mas como tem combustível também, é de supor-se que em 2024... Nesse caso do PLP. Sim. Não, veja bem, aí o que eu quero dizer é o seguinte, pelo Supremo, em 2024, eu vou chegar com a minha conta de energia e ela vai diminuir 7%. Não, exatamente. Por quê? Porque você tem que fazer uma conta de quanto no custo o impacto do imposto é, certo? No caso da energia, eu até penso que ele possa ser mais controlado sobre esse aspecto, de você chamar essa tarifa. Mas no caso dos combustíveis é problemático, porque a cadeia, até chegar ao posto, você não pode simplesmente, nem que passe uma lei, obrigar o sujeito a repassar integralmente essa redução do custo. Pois é, Aurelino, aí nós chegamos ao ponto. Ontem eu vi cérebros da economia, nos seus blogs, etc., dizendo que a redução do ICMS sobre a energia e sobre os combustíveis, que é o que mais chama a atenção de todos nós, né, por evidente, né, porque está na nossa cesta, na cesta da classe média, como dos itens mais caros, né, nosso, que essa redução poderá não ser real, não se rebater.
inclusive poderá haver compensação com outros impostos, com outras tarifas, etc., de modo que não se rebata no preço na bomba do combustível. Pô, mas vem cá, nós vamos reduzir de 28 para 17 a nossa gasolina. E eu, quando for abastecer, não vou ter 11% de diminuição? Tá bom, mas que eu tenha 5. Diretamente não. Pois é, que eu tenha 5, não vou ter, porque hoje eu estou pagando esses 11. Quando retira esses 11, supostamente como consumidor deveria receber. Da energia a mesma coisa. Então, quanto é que eu vou receber? O que é que você imagina? É uma expectativa, certo? O que é que você imagina, Aurelino, que vai reduzir em termos reais para o consumidor? Eu entendo o seguinte, vai depender muito, certo, da apropriação desse custo, dessa redução na cadeia. E isso não está sob controle do governo, no caso dos combustíveis. Por quê? Porque pode haver uma tendência, que é o instinto animal, é isso, de que o vendedor do combustível, entendeu? Não, peraí, isso aqui é temporário, eu não sei quanto vai ficar, eu vou pegar um pedaço e ficar para o meu lucro. Só vou repassar um pedaço. E para o meu lucro, eu posso pegar, usar em aplicações, essas coisas que hoje... Mas, Aurelino, deixa eu lhe dizer uma coisa assim, ele questionando, evidentemente. A Petrobras tem um preço de referência, inclusive para o posto de gasolina, né? Que a gente nunca vê na prática esse preço de referência chegar no Pará e muito menos no interior do Pará, né? Que é muito maior o preço do combustível. Na tarifa de energia é destacado o valor do custo da energia e os tributos, né? Então, como é que isso não pode rebater para o consumidor? Olha, no caso o preço de referência que tem, na verdade, ele é para fins de base de cálculo do ICMS que tem. Eu conheço como preço de referência. O preço da Petrobras, ele é na saída da Petrobras. Claro que tem, inclusive a Petrobras demonstra no site a composição. Exato. Eu chamo, Aurelino, a atenção do consumidor, que ele olha a sua conta de energia, que está lá discriminada, e o consumidor olha no site da ANP, que está lá o preço de referência da produção do petróleo na refinaria, e tem um preço indicativo para o posto, para a bomba. Mas ele não é obrigatório. E é bem menor do que essa que nós pagamos. Sim, mas não é obrigatório ser aquele preço. Até porque não pode ser o mesmo preço, tá? Até é combatido isso, né? É o livre mercado. Porque tem diferenças de custos em relação à localização do posto, tudo isso, o transporte até chegar do posto, tem diferença de custo. Sim. Isso tudo entra na planilha, na composição da estrutura do preço, que ele é colocado na bomba. E eles temem que aconteça. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma defasagem aí em relação ao preço internacional. Ontem teve uma reunião com o pessoal da Petrobras e houve um pedido lá para segurar essas coisas todas lá. Nós estamos há 96 dias sem reajuste da gasolina. Isso, exatamente. 96 dias. É, hoje, essa defasagem daria em torno de 17%. Acima de 20% de defasagem, tá? Essa defasagem, nós discutimos muito isso em 2018, tá? Vamos fazer o seguinte, você tem uma carga tributária aí, 46%, tá? Mas o petróleo está 80%, tá? De repente, se o petróleo chega a 120, que está por aí agora, né? Mas se ele chega a 140, tá? É claro que mesmo sem a tributação, que ela pode até cair momentaneamente durante um certo tempo, mas se continuar a escalada do preço internacional, a diferença é absorvida totalmente e o preço vai, certo, chegar alto de qualquer maneira e você não tem mais... Aurelino, olha só, o que eu vejo é que essa discussão sobre o preço, a alíquota do ICMS, ela é importante do ponto de vista do consumidor. Quanto mais redução tributária houver, e do ponto de vista de quem é produtor também, que todo produtor usa combustível e usa energia, né?
portanto, tanto faz de trabalhadores quanto de empregadores, essa discussão é importante. Agora, me parece que no Congresso Nacional, ao invés de nós estarmos procurando um caminho que vá levar a redução da energia na ponta para o consumidor e a redução do preço da gasolina na bomba, nós estamos no Congresso Nacional procurando caminhos para que as coisas continuem como antes do quartel de Abrantes. Não é essa a sua impressão, não? De qualquer maneira, é fundamental a discussão da tributação ser menor, são princípios de tributação, capacidade contributiva, interesse coletivo aí, né? Fundamental, certo? Não deveria ter começado a subir. Não, jamais deveria ter chegado a esse ponto. 34% do Rio de Janeiro, o gasolina, tá? Jamais, tá? Foi de um momento para outro sem ter sido antecedido nenhum estudo de impacto, tá? Mas acontece que a dependência foi ficando tamanha dos estados que agora, se você tirar subitamente, também gera um problema colossal em termos da capacidade dos estados de manter os serviços públicos. Não há dúvida, não há dúvida. É preciso fazer, a lei do Congresso precisa prever, como você já tem defendido nos seus artigos, o que fez o estado de Roraima, que é estabelecer uma redução gradativa do valor dessas alíquotas. É o que o estado do Roraima indicou a todos os estados e é o que todos os estados devem fazer para que eu creio que a gente precisa fazer com que a decisão do Supremo aconteça na realidade. Onde é a realidade? Bomba de gasolina. Onde é a realidade? A conta da energia que chega por baixo da porta ou da sua casa ou nos caninhos onde você tem no seu condomínio, do seu prédio. Para isso acontecer, essa redução precisa ser real, não pode ser um faz de conta. O Estado precisa programar a redução dessas alíquotas. O Estado que subiu de 17% para 30% a sua alíquota do combustível, como foi o caso do Pará, depois caiu para 28%. Né? Da energia de 17 para 25, deve ser o mesmo estado que tem que fazer uma lei estadual, como o Roraima, dizendo, bem, a partir do ano que vem eu vou tirar 1%, mais um, ou seja, vou fazer o caminho de volta, para que as coisas voltem à normalidade. Eu acho que a decisão do Supremo, Aurelino, ela pede aos estados que cessem a loucura fiscal, cessem as superalíquotas e voltem à normalidade. Então, nós, como sociedade, como juristas, temos que pedir e clamar pela normalidade. Né? Eu até imagino uma passeata com o povo, com os cartazes, dirigido aos seus governantes. Voltemos à normalidade. Né? Então, a gente não quer um novo normal, como é o Covid. Nós não queremos o novo normal. Nós aqui do Norte temos que compreender que o que vai nos retirar da primeira ou segunda tarifa mais cara do Brasil não é nada de ICMS, é simplesmente mudar a equação tarifária. A equação tarifária ajuda São Paulo. Quanto mais consumidor ligado à rede de energia, menor a tarifa. E aí o Pará paga 54% mais caro do que São Paulo. Se eu mudar essa equação, eu já reduziria a tarifa de todo o paraense para ficar 54% mais barata. Né? Então, isso sim que são debates interessantes. Mas, assim, o povo está muito alienado desses debates, daquilo que realmente importa a ele, mas essa questão da alíquota do ICMS, Aurelino, eu preciso encerrar aqui para te agradecer, para dizer assim, que a única voz lúcida que eu tenho visto do nosso meio, né, os juristas são muito presunçosos, falam assim do nosso meio, mas a única voz lúcida que eu tenho visto do nosso meio de juristas é a sua. Por isso foi muito importante você ter vindo falar aqui hoje para o videocast Papo Seguro, porque é um caminho realmente seguro de orientação, o caminho que você está mostrando
ao que o Pará pode seguir. Com você, Aurelino, para suas considerações finais. Prezado, eu agradeço, mas não mereço, né? Na verdade, eu sou um interessado, um curioso, eternamente. E aprendendo com todo mundo que me relaciono profissionalmente. Então, eu participei de 2 inconstitucionalidades contra leis do Pará, em 83 e 95. Só que agora eu quero focar para ver se eu consigo realmente ajudar a ter uma saída. Mas essa saída depende de decisão, atitude, administração tributária. É preciso ter, como dizia o Mácula, para a administração tributária o sujeito precisa conhecer, ser correto, ser justo, mas ser corajoso também. E o momento agora é de tomar as decisões. O Estado tem, segundo a Constituição, poderes, competências e pode exercê-la. E realmente, se ele fizer isso, a tendência é que o tribunal, que foi demandado justamente porque os estados ficaram só indo naquela zona de conforto, né, tomar agora atitude, ele vai tender a respeitar isso, porque vai reconhecer que o exercício da competência constitucional está sendo feito e que vamos chegar a essa, daqui a uns anos, vamos chegar, o importante é que se faça, que se chegue ao ponto de acabar com essa distorção tributária que tem. Aurelino, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer aqui ao ouvinte, dizer que só no Brasil a economia diminui, mas os tributos do Estado aumentam. Né? E o secretário e o ministro que aumenta a arrecadação com a economia quebrando é um grande herói, um grande gênio. Isso é só no Brasil. Em todo estado do mundo, né, da Europa, dos Estados Unidos, a arrecadação aumenta porque a economia aumenta. Né? Quando a arrecadação aumenta e a economia diminui, é porque nós estamos vivendo um momento de irracionalidade e de populismo tributário. O que foi que aconteceu com o ICMS dos combustíveis nos últimos 20 anos foi precisamente isso. A economia passando mal e os estados aumentando a tributação do ICMS sobre bens essenciais, energia, gás, gasolina, transporte coletivo. E veio agora o Supremo e colocou o dedo no suspiro. Isso tem que acabar. Se adequem e voltem à normalidade. E o que nós, cidadãos, temos que fazer é seguir o coro na boa companhia do Supremo Tribunal Federal e exigir que os nossos estados, seja o do Pará, do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, seja qualquer um estado brasileiro, e todos voltemos à normalidade da incidência do ICMS sobre os bens que mais caros e mais custosos são na nossa cesta do dia a dia: combustível, gás e energia. Aurelino, você ainda quer falar mais uma coisa? Eu queria só recolocar uma coisa. Nós, colegas, tem muita gente boa aqui no Pará, tem muita gente boa, mas também eles precisam ser ouvidos, talvez não estejam sendo ouvidos. Eu acho que temos que ouvir, mas, sobretudo, o tempo urge e a gente precisa fazer, sabe, Aurelino? E eu acho que já há bastante clareza para fazer. Como você mesmo disse, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é com base no artigo da Constituição Federal que existe há 34 anos, pô. Então, vamos esperar o quê? Mais 34 anos? Não, temos que fazer já. Agora, sem mobilização social, sem o povo na rua gritando vamos voltar à normalidade tributária, vamos diminuir a carga tributária da gasolina, do gás e da energia, não vai ter redução, vai ter um faz de conta, vai ter populismo, vai ter medidas eleitoreiras e afastadas do leito que se espera, que é um leito técnico, que é um leito racional, que é um leito indicado por você, por tantos tributaristas de nome, que é este de fazermos um programa de redução dessas alíquotas nos próximos 5, 6, 7, que sejam mais anos, mas que efetivamente haja a redução. Obrigado, Aurelino. Fica com Deus.